Olá, queridos alunos, eu sou o professor Fernando e essa é a nossa aula de Geografia Bíblica. Nessa aula, nós vamos falar a respeito de algumas cidades de Israel e de algumas estradas que cortam, todo esse percurso do território de Israel. A primeira e principal cidade de Israel é a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela remonta no período dos patriarcas, Jerusalém significa cidade da paz. E Abraão passou por esta cidade na ocasião em que ele libertou o seu parente Ló, nessa ocasião em que ele encontrou-se com Melquisedeque, que era o rei desta cidade e também sacerdote do Deus Altíssimo. No período do governo dos cananeus, nesse território, esta cidade ela foi dominada pelos jebuseus, que construíram grandes muralhas e fortificações ao redor da cidade de Jerusalém, a chamada agora de cidade dos jebuseus, Jebus. Davi, então, é que vai conquistar esta cidade, após a entrada do povo de Israel sob o domínio de Josué. Esta cidade, devido às suas fortificações, permaneceu sob o domínio dos cananeus, mas é Davi, então, que vai invadir esta cidade e conquistar esta cidade. Essa cidade, a partir de agora, então, passa a ser chamada de Cidade de Davi, Davi ele passa a viver nesta cidade e nos tempos de Salomão, então seu filho, esta cidade é alargada mais ao norte, A cidade de Jebus, a Salém, lá do Gênesis, ela compreende ali o Monte Sião. E depois, nos tempos de Davi e Salomão, a cidade ela cresceu sobre o Monte Moriá. E sobre o Monte Moriá também, Salomão vem a construir o Templo de Deus, O Templo de Deus ele marcava a centralidade de toda a religiosidade de Israel e é por isso que esta cidade ela é tão importante. Ela foi importante na antiguidade, ela é importante hoje. É a cidade considerada como a cidade santa, porque era a habitação de Deus nessa cidade, foi onde Deus falou muitas vezes com o povo de Israel e que apresentou ao povo a sua vontade. As três maiores religiões do mundo hoje, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, consideram esta cidade, de fato, uma cidade santa. Esta cidade também ela foi destruída e foi alvo de invasões de exércitos inimigos em muitas e inúmeras vezes, começando ali durante o reino dividido, após a morte de Salomão, quando o reino se dividiu entre Israel ao norte e Judá ao sul, muitos reis de Israel, por exemplo, invadiram Jerusalém e tiraram dela despojos, e que isso foi culminar na destruição de Jerusalém pela primeira vez pelo Império Babilônico, por Nabucodonosor, na ocasião em que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Seus muros foram reerguidos, o templo ele foi reconstruído. Quando Esdras, Neemias e Zorobabel vêm do cativeiro babilônico e trazendo o povo de volta para Jerusalém, é óbvio que esse templo agora não possuía mais a riqueza e a beleza do templo de Salomão, mas eles conseguiram, através disso, reconstruir sua religiosidade, reconstruir a política do povo de Israel, e que marcava por causa destes muros erguidos, deste templo reconstruído. Este templo depois foi reconstruído novamente, foi adornado, foi embelezado durante o governo de Herodes o Grande. Herodes, no período romano, ele passa a governar sobre ali as terras de Israel, tornou-se inclusive rei dos judeus por um tempo, um grande construtor, e ele construiu o grande e belo templo, aquele em que Jesus pregou, aquele em que Jesus esteve com os seus discípulos durante o seu ministério terreno. Este templo, então, e a cidade de Jerusalém, por fim, ela foi destruída no ano 70 pelo exército romano, e o povo de Israel ele foi disperso ao redor de todo o mundo. Como nós vimos nas últimas aulas, o povo de Israel, agora no nosso tempo, por volta do ano de 1948, voltou novamente a reconquistar esta cidade, que até então estava sobre o domínio dos povos da Palestina.
Uma outra cidade que é importante fazermos menção é a cidade de Jericó. É a primeira cidade conquistada pelo povo de Israel ao adentrar a terra prometida. Jericó está a 28 quilômetros da cidade de Jerusalém, mais próximo do Vale do Jordão. É uma cidade extremamente quente, né, por causa das peculiaridades do Vale do Jordão, e é a localidade onde muitos homens ricos, né, nos tempos de Jesus e até hoje, construíam as suas casas para passar o inverno. Podemos fazer menção também da cidade de Belém. A Bíblia também fala de Belém como sendo Efrata, né? Dá esse nome também à cidade de Belém. É uma cidade importante porque é a cidade de Davi. O rei Davi, ele viveu nesta cidade. Também é a cidade onde nasceu o Cristo. Jesus, ele nasceu em Belém do Judá. Importante saber que havia duas cidades com esse nome, Belém, mas a que nós nos referimos aqui é Belém de Judá, esta cidade de Davi, cidade também onde nasceu o Cristo, cidade também onde existia os campos de Boaz, né? A Ruth, moabita, ao encontrar-se e casar-se com Boaz, né? Ela o fez nos campos de Boaz que ficavam ao redor da cidade de Belém. A cidade de Betânia, mais próximo de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros de distância de Jerusalém, era a cidade de Marta, de Maria, né, e de Lázaro, amigo de Jesus. E era uma cidade onde Jesus, quando ia para Jerusalém, ele sempre se hospedava nesta cidade. Era uma cidade onde ele se sentia muito bem e onde habitavam alguns dos seus amigos. A cidade de Betel, que está a uma distância de 19 quilômetros também da cidade de Jerusalém, ela foi nomeada por Jacó, na ocasião em que ele, fugindo do seu irmão, ele teve uma experiência, um contato com Deus, e ele colocou este nome nesta localidade, Betel, que é a casa de Deus, porque nessa ocasião ele havia se encontrado com Deus e Deus havia se revelado a ele. A cidade de Cesareia, uma cidade construída em homenagem ao César, e tornou-se a capital do Império Romano na Judéia, né? O Atos dos Apóstolos fala a respeito da morte de Agripa I, Herodes Agripa I, e narra a morte dele exatamente na cidade de Cesareia. A cidade de Hebrom é a cidade de Abraão. Abraão habitou nessa cidade, na proximidade dos carvalhais de Manre, e esta era a cidade também onde ele foi sepultado. É em Hebrom que está situado o campo de Macpela, onde Abraão e alguns dos seus descendentes também foram sepultados. A cidade de Jope, que é a única cidade portuária, né, do Antigo Testamento e do povo de Israel, ficava situada na parte que coube à tribo de Dan. Por estar muito próximo ali da região dos filisteus, os habitantes dessa região, né, os danitas, eles foram expulsos e os filisteus acabaram por dominar esta cidade, e os danitas eles tiveram que ocupar uma região mais ao norte de Israel. Em Jope também, no Novo Testamento, nesta cidade onde a Bíblia relata acerca da vida, né, do trabalho, da morte e da ressurreição de Dorcas por intermédio do ministério de Pedro. E é lá também que ocorreu aquela visão que Pedro teve na ocasião em que ele levou o evangelho para Cornélio e a sua família. A cidade de Nazaré, que é a cidade de Jesus Cristo, né? Jesus, ele viveu nessa cidade por muito tempo. É uma cidade muito pequena, é uma cidade não muito importante naquele período, né? Inclusive, ela é conhecida hoje por causa de Cristo. Não fosse Cristo ter habitado em Nazaré, talvez hoje nós não conhecêssemos esta cidade, nós não teríamos ouvido falar acerca dela. A cidade de Cafarnaum é a cidade escolhida por Cristo para que ele pudesse desenvolver o seu ministério, né? A cidade de Cafarnaum era uma cidade comercial, passava uma rota comercial por ela, e era uma cidade muito importante e estratégica naquele momento para que o evangelho pudesse ser pregado, né? E, consequentemente, que ele pudesse ter um maior alcance.
A cidade de Samaria, a cidade edificada por Onri, que foi pai de Acabe. E depois do cisma, depois da divisão do reino de Israel, Samaria ela tornou-se a capital do reino do norte. Ela está distante de Jerusalém, 60 quilômetros ao norte. E foi nessa cidade, né, em decorrência da destruição do reino do norte pelos assírios, muitos povos de outras nacionalidades vieram habitar e viver em Samaria, né? Esses povos que promoveram grande oposição àqueles reconstrutores da cidade de Jerusalém na ocasião da volta do cativeiro babilônico. E a Decápolis, né, que na verdade é uma região de 10 cidades, né? A Decápolis era uma confederação de cidades gregas e elas estavam ali com o intuito de helenizar a Judéia e todo o Oriente, né? A ocasião em que Jesus expulsa os demônios daquele endemoniado, né, o gadareno da cidade de Gadara, né? Esta cidade ela está localizada na região da Decápolis, é uma destas cidades. Então nós vemos que, em decorrência, principalmente da criação de porcos ali naquela região, nós vemos que aquela região era uma região bastante helenizada, era uma cultura diferente da cultura que havia na Judéia naquele momento. Falando deste território de Israel, é importante nós citarmos também as 3 principais estradas que estão relacionadas com todas estas cidades que nós acabamos de citar, né? A primeira delas, situada mais ao norte, é a Via Maris, que ela vai ligar Damasco até a cidade de Ptolemaida, né? Ali situada na região do Acre, e ela passa por Cafarnaum, né? Esta cidade tão importante que nós acabamos de falar. Uma outra estrada muito importante é uma estrada na costa ocidental, né? Ali na costa do mar Mediterrâneo, que ela vai ligar o Egito até a parte da Síria, né? Passando ali por toda a costa ocidental do território de Israel, né? É a chamada estrada ou caminho dos filisteus. Foi esta estrada que Deus orientou que o povo de Israel não seguisse na ocasião da conquista da terra de Canaã, né? Isso porque esta estrada era uma estrada utilizada para transitar exércitos, né? Muitos exércitos vindo do norte ou indo do sul para o norte passavam por esta estrada que é chamada de Caminho dos Filisteus. Uma outra estrada importante é uma estrada que corta o leste de Jerusalém, né? Ela passa ali, ela cruza o Jordão para o lado oriental e ela sobe lá, indo até Damasco, passando de Jerusalém por Betânia e aí subindo até a região ali da Decápolis e voltando então para Damasco. Quando um judeu ele desejava vir da Galiléia para Jerusalém ou o contrário, eles geralmente utilizavam esta estrada do leste, né, para evitar o caminho central que passava por Samaria, visto que os judeus não tinham um bom relacionamento com o povo samaritano. A outra estrada, né, que acabamos de citar, que é a estrada do centro, ela nascia em Jerusalém indo para o sul, né? Havia uma bifurcação e esta estrada então se dividia, indo uma em direção a Berseba e a outra para Gaza. E subindo ao norte, ela cortava todo o Israel, passando obviamente por Samaria, indo até a estrada, né, chamada de Via Maris. Embora os judeus evitassem esta estrada, foi uma estrada que era comum que Jesus a utilizasse, né? Jesus ele transitava quando ele saía de Jerusalém indo para a Galiléia e o inverso também, né? A ocasião em que Jesus ele passou por Samaria e falou com aquela mulher, né, no poço de Jacó, Jesus estava transitando então por esta estrada também. Queridos alunos, então nós ficamos por aqui, essa é a nossa aula de hoje. Para mais detalhes a respeito deste assunto,
Eu espero você na nossa aula interativa, que será online na terça-feira e que estará disponível durante toda a semana. Desejo a você bons estudos, um forte abraço, Deus o abençoe e até a próxima.